Você aí que gosta de literatura, que acompanha canais literários, Instagrams literários, sempre deve ouvir as pessoas se referindo a livros como contos, crônicas, novelas, romances, e às vezes a gente não sabe separar muito bem o que é o quê. Então, esse vídeo é para te ajudar nisso. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E esse é mais um vídeo de uma série que eu tô fazendo chamada Glossário Literário. Eu já falei sobre spoiler, easter egg, termos mais voltados à cultura pop em geral. Vou deixar essa playlist linkada aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição. Mas hoje o vídeo é mais voltado à literatura mesmo, a termos utilizados na teoria literária que são crônica, conto, novela e romance. Mas antes mesmo de começar a falar sobre os conceitos, de cada um desses tipos literários, é importante que você saiba que a literatura não é uma ciência exata. Então é muito difícil você pegar um livro, uma história, e colocar ela numa caixinha. Isso aqui é isso. E isso não só com relação a esse tipo de subgênero, porque o conto, crônica, isso é um subgênero da épica, que vem lá daquela classificação de Aristóteles. E também qualquer outro gênero literário. É difícil você classificar um livro numa caixinha só, sabe? Então, tenham em mente que isso é só uma classificação para fim de estudo. E porque, aí é uma opinião minha já, se você gosta de ler, quando você conhece um pouco mais a teoria literária, um pouco mais os aspectos técnicos mesmo da literatura, não precisa nem se aprofundar se você não quiser. Mas se você conhece pelo menos os conceitos básicos, como esses que eu vou apresentar aqui, a sua experiência na literatura fica muito melhor, fica muito mais completa. Então, vamos começar falando sobre os dois que são mais nebulosos, assim, mais difíceis de separar, porque são bem parecidos, que são crônica e conto. Então, a crônica. O que é a crônica? É um texto curto, normalmente informal, que vai tratar de temas do cotidiano. E aí o mais importante, que eu acho que esse é o ponto que eu guardo mais, assim, essa diferenciação de crônica e conto. A crônica, ela tem a intenção de criticar alguma coisa ou de promover alguma reflexão. Aí você me pergunta, mas a gente não pode refletir ou criticar alguma coisa lendo um conto? Claro que podemos, mas aí é porque a gente quer fazer isso, e não porque é a intenção do texto, entendeu? A crônica, ela tem essa intenção, é proposital que ela promova uma discussão. Já o conto, ele também tem um tamanho menor, mas assim, observem que esse lance de tamanho não tem nada que delimite um tamanho, tipo tantas palavras ou tantas páginas. Não existe isso. O que vai delimitar mais é que, assim, nunca vai ser um texto muito longo, Não vai chegar a ser uma novela, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele vai ter um único conflito e pouquíssimos personagens, normalmente centrado em um único personagem, porque pensa, você vai desenvolver uma história cheia de conflitos e cheia de personagens num espaço muito restrito? Não tem como você fazer isso. Então o conto ele não vai focar, não vai expandir muito os horizontes dele, ele vai focar em pouquíssimos personagens e um único conflito. Muitas vezes a gente fala que um conto é só um texto pequeno, e tal, mas não se prenda a isso para definir se é um conto ou não, porque você tem que analisar a narrativa mesmo, tendo um único conflito, pouquíssimos personagens, e aí sendo um texto pequeno, vai ser provavelmente um conto. Eu não tenho um exemplo aqui em casa agora de crônica para mostrar para vocês, mas, por exemplo, eu vou deixar uma fotinho aqui. Os livros do Luiz Fernando Veríssimo, eles se tratam de crônicas e são muito gostosos de ler, inclusive eu indico. E aqui, para um exemplo de conto, eu trouxe esse livro aqui da Lígia, que é a grande contista brasileira, na minha opinião, e na opinião de muita gente também. Ela escreve contos maravilhosos. E aí, se você quiser conhecer uma estrutura de conto extremamente bem feita, assim, que beira a perfeição, leiam Lígia, porque isso é um conto de qualidade, eu garanto pra vocês. Já a novela, ela vai ser um pouco maior do que o conto e um pouco menor do que o romance. E aí, mais uma vez, não dá pra você se apegar só a essa questão de tamanho, porque vão ter novelas
maiores, assim, mais extensas, né? E romances mais curtos, então vai ficar meio difícil de você definir ali só pelo tamanho o que é novela e o que é romance. Então, a novela, além dela ficar nesse meio termo entre conto e romance na questão de tamanho mesmo de texto, ela pode ter mais conflitos, né? Não precisa ser um só como conto, mas esses conflitos eles não vão poder ser muito aprofundados, até mesmo pela falta de espaço, né? Então vai ter sempre ali um conflito central que vai se destacar. E também pode ter mais personagens que o conto, mas, mais uma vez, essas relações entre os personagens, esse desenvolvimento, por causa da falta de espaço mesmo, não vai ser tão bem trabalhado. Não é que vai ser mal trabalhado, tá, gente? Mas não vai poder ser tão pormenorizado, acho melhor dizer assim, do que um romance. Vai ser uma coisa um pouco mais concisa. Então, como exemplo de novela, eu trouxe para vocês aqui A Morte em Veneza, de Thomas Mann. É uma novela muito famosa do Thomas Mann, muito boa. É bem filosófica, assim, exige uma certa concentração para você ler, mas acho que vale muito a pena. Se você nunca leu Thomas Mann, eu sugiro começar, sei lá, pelos Buddenbrook, porque eu acho que é uma leitura mais fluida. Mas A Morte em Veneza também fica aqui uma sugestão de uma novela, se você quiser conhecer, mas como eu falei dos contos da Lígia, uma novela extremamente bem escrita, tá aqui pra você essa dica. Aí agora falando dos romances. Bom, os romances vão ser os textos maiores, mais complexos, que tem várias subtramas, que tem vários personagens, que as histórias vão se interligar. É aquele livro assim que dá pra fazer mais coisa com ele porque ele não tem tamanho definido, né? A gente tem aí tipo It, que tem 1103 páginas, se eu não me engano. A gente tem romances como, sei lá, O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, que são gigantescos. E tem romances menores também, mas aí não significa também, gente, que romance tem que ser só livro gigantesco, só calhamaço, tá? O romance, ele vai ser um pouco mais extenso, ele vai ter vários conflitos, né, várias subtramas e também vários personagens, e tudo isso vai poder ser melhor trabalhado porque o autor vai ter mais espaço para fazer isso. É importante falar, romance não é história de amor, tá, gente? Quando a gente fala em literatura e a gente se refere a romance, a gente nunca tá se referindo a histórias de amor, histórias românticas. Existem romances que são histórias de amor, e aí a gente fala que são romances românticos, né? Assim como tem romances policiais, romances distópicos, romances de terror e aí por diante, né? O romance é a forma que o livro vai se apresentar, entendeu? O texto longo, com muitos conflitos, muitos personagens, isso é um romance. Romance de amor vai ser o romance romântico, ou romance de amor, enfim, aí você vê como que você prefere chamar. Autores aí na teoria literária chamam de várias formas. Eu prefiro falar romance romântico. Não confundam, tá, gente? Romance com história de amor, que na literatura são coisas diferentes, tá? Aí, como eu falei que romances, eles têm uma certa liberdade nessa questão do tamanho, né? Lógico, né? Se for muito pequenininho, em 3 páginas, não tem como ser um romance. Mas eles podem ser, sim, mais curtos até mais longos. Eu trouxe aqui 2 exemplos de romances de tamanhos bem diferentes. Por exemplo, aqui O Grande Mentecapto, tá dando reflexo, né? Que é do Fernando Sabino. É um livro mais curto, tá vendo? Ele tem o quê? 254 páginas, e trouxe aqui também para vocês Grande Sertão Veredas, que já é um livro maior. Deixa eu tirar essa faixinha aqui. Já é um livro maiorzinho. Tem outros muito maiores, né? Mas eu peguei esses 2 só para exemplificar. E esse aqui vai ter o quê? Cerca de 550 páginas. Mas como eu falei para vocês, tem romances aí de quase 2.000 páginas, né? Então não tem esse limite de tamanho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ter muito conteúdo gratuito sobre literatura. Também curte esse vídeo aqui, que me ajuda muito na distribuição dele, pra gente alcançar mais pessoas e difundir a literatura no Brasil, que é uma coisa muito necessária aqui no nosso país. Um beijo e até o próximo vídeo.